Abram suas Bíblias no livro de Salmos, o Salmo de número 2. O título dessa pregação é O Triunfo do Reino. No versículo 1, o texto começa dizendo assim: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? O salmista, ele traz à luz aqui, quando eu olho para esse texto, ele traz à luz toda a bagagem histórica do povo de Israel até chegar aqui em Davi. Davi era rei nesse contexto, especialmente as guerras descritas no livro de Josué. Então, quando você vai ler a Bíblia até o livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, Deuteronômio, aí nós adentramos no livro de Josué, e em Josué começam as batalhas de Israel para a conquista da terra de Canaã. E aí acontece ali vários episódios de reis e mais reis que se juntam, 5, 6 reis de todos os lados, todos os reis que compunham aquela região se levantam contra Israel, e Israel vence todas as batalhas, com exceção de uma batalha, que foi a batalha contra a cidade de Ai, por causa que tinha um dos membros do povo guardou um pouco do tesouro para si, e era uma ordenança clara da parte de Deus que eles não deveriam guardar nada, que todo o ouro, toda a prata era para ser levada para o templo, era para o uso do templo, e as demais coisas eram para ser todas destruídas. Deus não queria nada daquilo, e toda aquela cidade e o povo era para ser destruído. E por causa da desobediência desse homem, nessa guerra contra a cidade de Ai, Israel acaba perdendo. Mas daí para frente, praticamente todas as guerras, Israel vence. Então, Davi ele tem em mente isso. Ele olha para isso, olha para a história de Israel, para as conquistas de Israel, para todos os intentos das nações, dos reis que intentaram contra Israel e contra o Deus de Israel e foram vencidas pelo Deus de Israel, que deu a vitória para todo o povo de Israel nessas lutas, nessas batalhas. Então, Davi ele olha para isso e ele se pergunta, por que esses gentis, por que esses povos pagãos, esses povos que não creem em Yahvé, insistem em vão contra a vontade de Deus? Por quê? Então, ele não consegue entender, ele olha para esses caras não aprenderam ainda, não aprenderam que contra o Deus de Israel ninguém consegue triunfar. Todos os deuses das outras nações, e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre todas as nações, ninguém consegue triunfar contra o Deus de Israel. Então, esse é o pensamento que está na mente dele, né? Essa tentativa inútil dessas nações, desses povos, contra Yahvé, contra o Deus Todo-Poderoso. Então, ele não vê sentido nisso tudo, e começa, então, a meio que tirar um sarrinho dessas pessoas, desses intentos dessas nações contra Israel. No verso 2, ele vai dizer assim: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Então ele vai falar que essas guerras não são guerras contra Israel necessariamente, contra o povo de Israel, mas é literalmente uma guerra contra o próprio Deus. É isso que está em mente. É contra o próprio Yahvé. Esses reis estão se levantando contra Yahvé. Quando esses reis se levantam contra o povo de Deus, não é contra o povo de Deus que ele está se levantando, mas é contra o Senhor desse povo. E assim é com a igreja. Assim é com nós. Quando as pessoas se levantam contra a igreja, não é contra a igreja que ela está se levantando, mas é contra o próprio Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, antes do mundo ser inimigo da igreja, o mundo é inimigo de Deus. Por isso que a Bíblia fala, aquele que quiser constituir-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, porque o mundo é inimigo de Deus. Quando a gente fala mundo, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa palavra mundo, porque muitas vezes no meio evangélico, especialmente, essa palavra é utilizada de uma maneira totalmente descontextualizada daquilo que a Bíblia fala sobre o que é
o mundo, né? Então, mundo vai ser, por exemplo, música do mundo, né? Então, a mesma pessoa que usa essa premissa, né? O que seria música do mundo? Uma música que não é cristã. Então, essa música é uma música do mundo, né? Não é uma música cristã, é uma música do mundo. A mesma pessoa que usa a premissa que, se uma música não é cristã, ela, portanto, é do mundo, é a mesma pessoa que assiste novela, filme, né? Vai no cinema com a família, ou seja, assiste uma coisa que também não é cristã, que também seria, então, do mundo, mas daí pode, né? Música não pode. O resto pode tudo. Então, todo o resto que não é cristão, que seria, então, do mundo, pode, menos música. E aí, qual que é a desculpa? Por que música não pode e todo o resto nós podemos usufruir das coisas do mundo, mas música do mundo nós não podemos usufruir? E a resposta sempre é aquela resposta linda e maravilhosa. Porque Satanás era regente do coral celestial. Então, como Satanás era regente do coral celestial, ele sabe tudo de música, né? Então, música é dele. É dele. Ele era o regente, Deus fez a música para ele, Deus fez os instrumentos para ele. Então, essa é a ideia maluca que se cria, né? Eu ouvi uma vez, o pessoal da Gólgota, não sei quem está aqui hoje, que estava nesse lugar. Uma vez a gente estava num lugar, não vou falar porque eu vou entregar onde é, então não quero entregar, né? Eu gosto de deixar na curiosidade mesmo. E uma pessoa com essas ideias malucas falou assim que, quando ela usou o termo Lúcifer, né? Já começou errado, mas quando Satanás caiu do céu, ela afirmou com essas palavras, que não ficou mais ninguém para adorar a Deus no céu. Então o céu ficou vazio, por isso que Deus precisou criar o ser humano para o ser humano adorar a Deus. Entende? De onde essas pessoas tiram essas ideias? Eu não sei. Mas tira e fala, e não fica vermelho. Não fica com vergonha de falar umas coisas assim. Fala essas coisas. A Bíblia fala que caiu 1/3 dos anjos, mas 2/3 continuam lá, meu filho, adorando aquele que é santo para toda a eternidade. Amém? Amém? Em nenhum lugar das Escrituras diz que Deus fez instrumentos para Satanás, que a música pertence a Satanás, ou até mesmo cogita em algum momento que Satanás foi regente do coral celestial. Que o diabo ficava lá com o seu tridente, assim, regendo um coral no céu. Em nenhum lugar nas Escrituras diz essas coisas, ok? Então, quando a gente fala mundo, nós estamos falando de um sistema contrário a Deus. E aí pode ser que nós estejamos fazendo coisas, inclusive músicas, dentro da igreja, que são músicas do mundo. Porque a mensagem dessa música é contrária às Escrituras Sagradas e nós estamos adorando a Deus. Eu já falei sobre essas músicas, né? Tem uma banda chamada Palanquim, o nome? Isso. Né? Que alguém esses dias me mandou uma música, indicando uma música deles, né? Daí eu fui ver a letra, e a letra era assim, a gente cantava para Deus, pedindo para Deus mandar fogo sobre a gente. Eu falei, não, gente, essa música não pode cantar na igreja, porque você não pode pedir fogo sobre a tua vida, porque fogo nas Escrituras tem um sentido. Qual é? Juízo. O fogo vinha sobre o altar para fazer o quê com aquele cordeiro? Queimá-lo? Trazia o juízo. Aquele cordeiro simbolizava o nosso pecado. Então, vinha juízo sobre ele. Para isso que existia o altar. O altar não é para a gente subir no altar e ficar adorando a Jesus, esperando o fogo do céu. Porque se vir fogo do céu e você estiver no altar, você é julgado, você recebe juízo, você é fulminado pela glória de Deus. Então, fogo nas Escrituras não é para isso. Amém? Então, tem que tomar muito cuidado com o tipo de música que nós cantamos dentro da igreja, inclusive.
né? Volta e meia a gente faz a escala lá, alguém manda lá, Pipe, dá uma olhada nessa frase aqui. Daí a gente, opa, caramba, a gente cantava essa música a vida inteira. Ainda bem que Deus se faz de surdo em alguns momentos, né? Mas essa música tem que, ou muda a letra, ou tira do repertório, porque não tem como cantar essa música. Amém? Então, essa guerra, ela é uma guerra contra o Senhor. O mundo está lutando contra o Senhor. É contra Ele essa guerra. Nós estamos aqui, protegidos por Ele, mas nós não podemos nos esquecer, então, de que toda guerra contra a igreja, todo o intento de calar a igreja, é um intento de calar o próprio Deus, de dizer para Deus, cala a sua boca, não se meta na sociedade. Sempre a gente está ouvindo frases como, por exemplo, que o Estado é laico, então você não pode se meter na discussão política trazendo a tua religião para dentro do debate. Esses dias eu vi uma cristã falando isso no Instagram, falando, olha, nós temos que separar a nossa religião da discussão política. Então, a gente não pode trazer a discussão política para dentro do debate, a religião para dentro da discussão política. Não podemos trazer isso. O problema é o seguinte, que não existe isso. Todas as pessoas têm um conceito acerca da vida. E tudo aquilo que a gente se move na nossa vida, que a gente faz nossas escolhas, é movido por aquilo que a gente concebe acerca da existência. Então, eu sou um cristão, eu creio que Deus existe, eu creio que Deus formou o ser humano, e o ser humano ele é especial, todo ele. Independente de sua classe social, sua nação, sua cor, seu sexo, todo ser humano tem o seu devido valor, porque Deus o criou à sua imagem de modo pessoal. Então, nós temos um Deus pessoal que se relaciona com a gente de modo pessoal, e foi o próprio Deus quem disse que nós temos que nos amar, que nós temos um valor. O tamanho, o valor, é o próprio Jesus demonstrando o seu amor por nós naquela cruz. Então, o ser humano ele tem um valor intrínseco, absoluto. Por causa do quê? Por causa da minha crença, da minha fé. Amém? Se eu tiro a minha fé da discussão, o que sobra é que o ser humano ele é fruto do acaso, de um processo evolutivo, de uma infinitudes de milagres que aconteceram na natureza, que simplesmente do nada as coisas se formaram, durante milhões e milhões de anos as coisas foram se organizando. Há uma coisa chamada, antevidência. Então, a antevidência, o que é antevidência? A antevidência é como a pessoa que faz um copo, ela anteviu esse projeto finalizado antes dele começar esse projeto finalizado. Isso é a antevidência. Então, são pessoas que acreditam que tudo que existe por aí, não havia nenhum tipo de antevidência antes disso, simplesmente a frase famosa é que a natureza, então, providenciou. É como se a natureza ela fosse um ente que pensa e ela antevê as coisas e, portanto, ela cria essas coisas para que assim seja. Contrário do que nós cremos. Nós cremos que não, que havia uma antevidência. Quem quer essa antevidência? O próprio Deus. Ele projetou. Eu acho uma coisa muito incrível isso, porque eu sou um cara assim que amo a natureza, assisto muitos documentários de animais, YouTube, você vai no meu Instagram, assim, eu sigo dezenas e dezenas de páginas de animais, de cães, de aves, de peixes, de répteis, de tudo que é bicho, porque eu amo a natureza. E eu acho a coisa mais incrível isso, que Deus tirou da sua mente isso, da sua mente. Ele criou assim, essa forma magnífica como as coisas acontecem, né? Quando você vê uma aranha fazendo uma teia, aquilo é um projeto perfeito, né? Como que uma aranha, ela imaginou um dia, vou fazer um fiozinho. Acho que pensando bem, eu vou fazer 2 fiozinhos. E se eu fizer 3 fiozinhos? Né? Então, a aranha ela pensou assim, cara, será que eu faço uma teia para eu pegar os bichinhos? Mas eu não tenho teia
Então a natureza pensou, e a natureza então começou a produzir teia na aranha, para que a aranha ela pensasse por si mesma em fazer uma teia para que ela pudesse pegar os insetos. Entende? Então, quem está desse lado, ele pensa nesse monte de infinitudes de coisas milagrosas que foram acontecendo. Então, a sexualidade humana, né? O homem, o projeto do masculino e o projeto do feminino, como as coisas se encaixam, o útero, a placenta que protege o feto, tudo mais, a forma como as coisas aconteceram, simplesmente tudo isso surgiu sem nenhuma antevidência, sem ninguém pensar, sem ninguém projetar. A natureza, por um acaso, ela foi fazendo esses montões de mudanças, de evolução para chegar aonde chegou, e tudo isso é aceito dessa forma. Então, no fundo, o que nós somos? Nós não somos a mesma coisa que barata, a mesma coisa que mosquito, a mesma coisa que cachorro, a mesma coisa que gato. Não há nenhuma diferença, não é nada intrínseco em nós que nos valoriza como ser. Não existe espírito, morreu, acabou. E aí, quando eu vou fazer qualquer discussão política, o que eu tenho, afinal de contas, de valor absoluto? Aí qualquer um diz o que quer, qualquer um fala o que quer, pensa o que quer, diz o que quer. Agora, a grande questão está sendo essa discussão de gênero. O que você se sente é o que te define. Ao ponto que as coisas estão chegando ao extremo de pessoas estarem se sentindo animais. Eu vi eu não sei, eu não acredito que aquilo ali deve ter sido, sei lá, uma encenação. Eu me nego a crer que aquilo seja, de fato, uma realidade do que está acontecendo. Que eram pessoas vestidas de ovelhas, andando de 4 e fazendo uma atrás da outra, assim. Assim, aquela coisa, sabe? E aí, a gente, como pessoa, você tem que olhar para isso, você fala assim, não, você tem que respeitar. Tinha um filósofo que ele falava assim, olha, respeitar o ser humano, sim. Respeitar loucura, nunca. Você nunca pode validar a loucura. É diferente, entende? É diferente. Respeitar o ser humano, sim. Respeitar o que está sendo feito aí fora, não dá para respeitar isso. Eu não respeito isso. É um absurdo. Porque como é que eu vou respeitar isso? Então, por que certas coisas eu tenho que respeitar? Então, quer dizer que eu tenho que respeitar o nazismo? Aí todo mundo vai dizer, não. Mas por que não? Porque, gente, qual que é a diferença? Para mim, a loucura é igual, é uma loucura. O ser humano é uma loucura. Teve uma que a menina se sentia uma vaca, e o pai dela dando a maior força moral para ela, levava ela para pastar. Eu não sei se de noite recolhia no curral também, o que acontecia. Mas, assim, loucura, entende? Loucura. Né? Loucura. Dá até medo do que o mundo vai se tornar. Né? Então, a respeito do versículo 2, queridos, quando ele fala essa questão de que os governos, né, eles se juntam contra o Senhor e contra o seu ungido, aí a palavra ungido, né, Machia, vai aparecer, que é uma palavra que era usada, por exemplo, para se referir ao Messias, para se referir ao rei, ou também ao sumo sacerdote. Todas coisas que também diziam respeito a Jesus, porque Jesus é, de fato, o ungido. Mas essa palavra também era usada para se referir ao rei e ao sumo sacerdote. Mas o Machia, o ungido, ele está ali. Então, lá em Atos 4, 21 a 28, olha o que diz o texto. Diz assim, mas eles ainda o ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara esta cura milagrosa. E soltos eles foram para os céus e contaram tudo o que lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram, Senhor,
Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Olha o que ele está citando. Qual salmo ele está citando? O Salmo 2. Continuando: levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, ou seja, o Machia, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios, os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Então, o apóstolo Tiago está dizendo que o Salmo 2 se cumpriu aonde? Em Cristo Jesus. Quando você lê esse Salmo, se você tem uma visão que você não consegue ler, né, à luz do Novo Testamento, você vai entender que isso aqui está falando de uma guerra, de alguma coisa que tem a ver somente com Davi, não tem a ver mais com mais nada. E aqui o autor de Lucas está descrevendo as palavras de Tiago, e ele está falando assim, que isso daqui nada mais é do que Pôncio Pilatos se levantando contra o ungido, contra a igreja. Porque não era contra Jesus, literalmente, porque Jesus não estava aqui agora, nesse momento. Agora ele estava se levantando contra quem? Contra a igreja, contra os discípulos, tentando intimidar os discípulos a calarem a boca e pararem de pregar o evangelho. Não é isso que está tentando ser feito com a igreja? Quando dizem, olha, tira a tua religião da discussão pública, da política no dia a dia, o que está querendo dizer é o seguinte: pare com esse negócio de evangelho, pare com esse negócio de Jesus, pare com isso. Pare de falar sobre isso. Agora são novos tempos, agora a gente quer falar sobre outras coisas. Então, pare de falar sobre isso. Então, Satanás, os reis, vão usar governos de todos os lados, sejam governos de países comunistas, sejam governos de países capitalistas, vão se levantar contra. Um pastor amigo meu falecido, ele estava na Alemanha, e ele parou um cara, ele era um grande evangelista, esse cara, e ele estava fazendo, acho que era mestrado em teologia na Alemanha. E ele parou um cara e ele perguntou para o cara assim: posso te falar uma coisa? O cara falou assim: pode. E ele pregou o evangelho para o cara. No final, o cara era um advogado. O cara falou assim: olha, eu só não vou mandar te prender, porque eu falei para você que você podia falar. Então, quando eu falei que você podia falar, eu não sabia o que você ia falar, mas como eu abri a porta para que você falasse, então eu não vou mandar prender você. Mas se você tivesse me abordado e tivesse falado o que você falou para mim, sem eu permitir, você estaria na cadeia. Estaria na cadeia. Entende? Então, assim, a gente vive num país que a gente tem a total liberdade de parar qualquer um na rua e pregar o evangelho. Amém, queridos? Pregue o evangelho. Não tenha vergonha. Sejam sem vergonha de Jesus. Pregue o evangelho. Em nome de Jesus. O evangelho é a única coisa que pode transformar a vida das pessoas. Amém? É a única coisa que pode transformar a vida das pessoas. Então, essa intimação de fazer com que a gente cale a boca, não vamos nos submeter a isso. Nós vamos continuar pregando o evangelho e arcar com as consequências disso, porque antes compete a nós servir a Jesus do que obedecer a homens. Amém? Amém? Isso também remete lá ao que Jesus fala para Paulo, né? Paulo estava lá no dia em que Estevão foi martirizado, e quando Jesus se depara com Paulo, Jesus fala para Paulo o quê? Paulo, por que você me persegue? Amém?
Então, toda essa perseguição que está acontecendo no Brasil, no mundo todo, essa perseguição é contra o Senhor Jesus. Amém? Então, fique tranquilo. Fique tranquilo. Que a briga é contra Ele. E ai daqueles que se colocam como inimigos do Messias, como inimigos do Senhor Jesus. No verso 3, rompamos as suas ataduras, lá no Salmo 2 de volta, tá? Isso. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então, a revolta dos povos contra Adonai, o rei de toda a terra, onde eles lutam para se verem livres de seus juízos, sua soberania, seus decretos. Essa é a luta do mundo. A luta do mundo é: Deus, cala a boca. Deus, não se meta na nossa vida. Deus, nós não queremos saber dos seus decretos. Deus, nós não queremos saber se você valoriza o ser humano, se o ser humano tem um valor intrínseco, se o ser humano não é somente um amontoado de células. Deus, nós não nos interessamos por isso. Nós queremos criar um sistema, uma sociedade fundamentada no homem, na vontade humana. Somos nós que vamos decretar, declarar aquilo que é bom para nós. Não queremos ouvir o que você tem para dizer para nós. Essa é a luta do mundo contra Deus. Não queremos saber o que Deus tem para nos falar. Não queremos. Não queremos. Daniel, ele profetiza um reino que viria e destruiria todos os outros reinos e que perduraria para sempre. Aleluia. Ele profetiza o reino do Messias. Todos os outros reinos sucumbiram, um atrás do outro, na sequência: babilônico, medo-persa, grego, romano. O quinto reino profetizado por Daniel, que era o reino de Jesus, iniciou no primeiro século e perdura até os dias de hoje. Aleluia. Queridos, não se tem dúvida disso, ok? Todos os teólogos do planeta Terra, quando olham para a profecia de Daniel, falando do quinto reino que viria e que destruiria todos os reinos da terra, é opinião unânime de que esse reino é o reino de Jesus. Amém? É o reino do Messias, que veio e destruiu, acabou, sem usar armas, somente o Evangelho, como pregação e transformação das nações. John Lennon disse: o cristianismo acabará, desaparecerá, minguará para sempre. Não preciso argumentar acerca disso. Estou certo, e o tempo provará que tenho razão. As palavras de John Lennon. O cristianismo, queridos, em 1970, na Ásia Oriental, né, juntando China, Coreia e Japão, tinha 11,4 milhões de cristãos. Isso em 1970. Nós estamos 54 anos após isso. Isso? Isso, né? É isso. Então, 1,2 da população. Em 50 anos, na Ásia Oriental, hoje nós temos 172 milhões de cristãos. 10,5% da população é cristã. Aplauda o Senhor Jesus. John Lennon morreu. O cristianismo não minguou.
E vai muito bem, muito obrigado. Vai muito bem, muito obrigado. Estou lendo um livro do Timothy Keller, chama-se Deus na Era Secular. E ele fala sobre alguns desses dados, né? Os outros dados também, ele fala que em 1910, olha só, um século atrás, só 12 milhões de pessoas, ou 9% da população da África, era cristã. 9% da população da África. Hoje, são mais de 630 milhões de cristãos na África. Quase 50% da população é cristã. Aleluia. Aleluia. Nesse livro, o Timothy Keller ele fala a respeito do que algumas pessoas têm falado, de que o secularismo tem crescido, enquanto que a religião tem definhado. E ele demonstra, com vários dados e pesquisas, que é o contrário. De que, inclusive, dois sociólogos, o chamado Peter Berger e Grace Davey, olha o que eles disseram. A maior parte dos sociólogos da religião hoje concordam que a tese da secularização, ou seja, que a religião entra em declínio à medida que a sociedade se torna mais moderna, tem se mostrado empiricamente falsa. Hoje eu estava vendo uns vídeos do Luke, pessoal do Steiger, lá na Inglaterra, uma igreja lotada de gente vivendo um avivamento. Nós temos recebido notícias da Europa, que era considerada pós-cristã, em quase todos os países recebendo um avivamento. Um novo avivamento, queridos, vai acontecer na Europa. Aleluia. Amém? O berço do cristianismo está voltando, porque as pessoas buscaram no secularismo respostas e não encontraram. O secularismo propôs um monte de coisas, queria resolver um monte de coisas, que a descoberta do DNA, que a ciência, ela ia conseguir responder às grandes questões da nossa existência. E ela naufragou. Ela não tem respostas. E o que está acontecendo agora? Os jovens secularistas estão buscando na religião a sua esperança, as suas respostas, que não encontraram no secularismo. E ali no livro ele vai dando testemunho de vários ateus que dão as suas declarações ali, os seus testemunhos, de que não encontraram no secularismo resposta, de quando foram para a religião, encontraram sentido para a sua vida, um preenchimento como nunca encontraram nas suas vidas. E aleluia por isso. Uma outra coisa também que ele fala, que é um dos fenômenos do porquê que a religião continua crescendo e o secularismo definhando, é que geralmente crente tem filhos, família, acreditam na família, e aí os filhos são criados no Evangelho, e os filhos se tornam parte também do reino. No secularismo, as pessoas não querem saber de terem filhos, então, conforme vão crescendo, não vão tendo filhos, e, portanto, vai definhando, enquanto que a igreja, a religião cristã, as pessoas continuam tendo filhos e filhos e filhos. Amém? Amém? Claro, até aqui, queridos, que o reino triunfou, continua triunfando e triunfará para sempre. Aleluia. Às vezes nós ficamos intimidados, né, com medo de que, será? O que vai acontecer com a igreja? E quando a gente recebe essas notícias do que está acontecendo no mundo todo, a igreja, no mundo todo, o que está acontecendo, a gente vê pela China, né, um país comunista, o evangelho é proibido, a perseguição, e é considerado o país mais cristão do planeta Terra. A perseguição
só fez a coisa ficar melhor ainda. Amém? No versículo 4, queridos, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu acho interessante, assim, que quando a gente vai falar dos sentimentos, né, a respeito de Deus, alguns teólogos olham para essa questão das descrições que a Bíblia fala acerca de Deus e lida com isso de uma maneira muito metafórica, né? Então, é como se Deus, por exemplo, quando fala ira, na verdade não é ira. Então, Deus é um ser inexpressivo, né, que não expressa, que não sente nada nesse aspecto, entende? Né? Mas só que a grande maioria concorda que ira de Deus, na Bíblia, significa literalmente ira de Deus, que Deus se ira. Deus se ira. Amém? Alguém acha que Deus não se ira? Que não, que é só um pitizinho de Deus, assim, né? Deus, ele ira, mas não se ira, né? Só para dar uma provocadinha. Não, Deus se ira. Amém? E o que eu acho interessante nesse texto, queridos, e aí eu quero crer que se o versículo 5 está falando que a ira de Deus é literal, amém? É literal ou não? Certo? Todo mundo concorda? Se no versículo 5 está dizendo que a ira de Deus é literal, eu também quero crer que no versículo 4, a risada de Deus também seja literal. Amém? Então, quando algum rei, alguém pensa assim, tipo um John Lennon da vida, o cristianismo acabará, Deus no trono. Não sei se é feio desse jeito a risada, mas é... Deus dá uma risada assim. Essa foi boa, John. Piadinha boa essa. Então, Deus ri, o texto fala. E o texto fala muito mais do que rir. O texto fala que o Senhor zombará deles. Você acha que isso é literal ou não? Hã? Deus vai zombar deles. Era você o cara que falou que ia morrer? Aí, você morreu e está aqui, filho. Crescendo cada vez mais. Não é você. Então, quando o versículo 1 fala das nações, fala assim, olha, vocês estão em vão. Vocês estão mexendo com o Criador, Yahvé, o Todo-Poderoso, entendeu? Esse pensamento de que vocês vão conseguir destruir o reino dele, a mensagem dele, os propósitos dele, que vocês, a tua vontade, ela é superior à soberania dele, e tem muita teologia sem vergonha por aí ensinando o contrário, que a vontade humana é soberana sobre a soberania de Deus. Biblicamente, a gente vê o contrário. Deus quer que se lasque a tua vontade. Porque graças a Deus que Ele fala, se lasque a tua vontade, Pipe. Porque se fosse a vontade do Pipe, o Pipe ia para o inferno, segundo a sua vontade. E aí Deus olha para a vontade do Pipe. Pipe, seu desgraçado, eu vou intervir na tua vontade, para que você não se perca por causa da tua vontade, porque se eu deixar você segundo a tua vontade, você vai para o colo de Satanás. E aí ele vem com os dois pés no peito, nos seduz pela sua graça maravilhosa. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus por causa disso. Amém? Então, esse povo que fica brigando por causa de livre-arbítrio, eu não entendo essas pessoas. Eu não entendo qual que é o problema dessas pessoas com esse troço de livre-arbítrio. O que vocês querem com livre-arbítrio? Se a gente só faz cagada com ele. O que a gente quer com essa porcaria na nossa vida? Não é muito melhor, Senhor, seja soberano, por favor. Intervenha na minha burrice, intervenha na minha idiotice, nesse meu ser caído, pecador, que ama o pecado e não te ama. Intervenha, Jesus, por favor. Graças a Deus, que antes de nós pensarmos isso, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo,
Ele nos elegeu para a glória do nome dele, aleluia. E que não depende de nós. Não depende de nós, depende única, exclusivamente dele, aleluia, por isso. Aí eu fico pensando lá, né, Elias estava lá, né, aqueles 500 profetas lá, né, cara. Aí estava lá o carequinha, né. Os caras desafiam ele. Ele coloca lá o altarzinho lá, os profetas de Baal fazem um altar, e eles começam a orar em volta e pedem para que os deuses deles desça fogo sobre o holocausto, e nada acontece. E aí, eu acho que Elias recebeu a unção de Yahvé naquele momento, esse lado sarrista de Deus, e começou a falar assim: orem mais alto, porque eu acho que o Deus de vocês é surdo. Viu? Orem mais alto aí. Viu? E os 500 lá oram, e a Bíblia fala que eles ficam se flagelizando, né? Tirando o sangue do seu corpo e orando, e nada acontece. E eu fico imaginando Elias ali. Ore mais alto. Daí Elias fala assim: gente, está vendo o altar aqui, essa madeira toda? Enche de água aqui. Molha tudo. Molha toda essa madeira aí. E a Bíblia fala que eles molharam tanto que chegou a fazer uma piscina em volta de toda aquela madeira. Daí Elias ora. E a Bíblia fala que desce fogo do céu. Consome aquele holocausto. Lambe. Não sobra uma gota de H2O naquele lugar. O Deus Todo-Poderoso desafia aqueles 500 profetas e seus deuses que não são absolutamente nada. As nações que não são absolutamente nada. E o reino triunfa. O reino continua triunfando dentro de cada um de nós. Cada um de nós. Servíamos a um outro Deus. Jesus, a Bíblia fala que Jesus nos pegou. A gente estava lá, servindo outros deuses. A Bíblia fala que Jesus pegou a gente e nos transportou para o seu reino. E hoje nós somos parte desse reino triunfante, que absolutamente nada pode destruí-lo. Nos países comunistas foi tentado de todas as formas, queimaram Bíblias, destruíram igrejas, milhares de sacerdotes foram mortos, porque a religião é inimiga do Estado, foi tentado de todas as formas, e o cristianismo está lá vivo, porque nada, absolutamente nada, foi profetizado por Daniel e está até hoje se cumprindo, e cresce a cada dia mais e mais, para a glória do nosso Deus. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, aleluia. Ele está lá. O rei reina. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus foi declarado rei no dia da sua ressurreição. Porque é isso que o apóstolo Paulo fala lá em Atos 13, nos versos 32 e 33, ele fala assim: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. Aleluia. Jesus, quando sai daquela tumba, ele sai triunfante como rei e se assenta em Sião, sobre o seu reino estabelecido. Ele fala: pede-me e eu te darei os gentios por herança. Nossa, aqui, ó. Vocês imaginem isso. Davi existiu mais ou menos
uns 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos. E ele profetizou acerca de mim e de você há 3000 anos atrás, falando que eu e você somos a herança desse rei. Você e eu, nós somos a herança dele. Aleluia. Pede-me, eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Aleluia. Bem-aventurado todos aqueles que confiam no Rei que está assentado, que faz parte do reino triunfante, o reino que triunfou para todos sempre. E nós fazemos parte disso. Quando nós partimos desse mundo, nós deixamos este mundo, nossos filhos, nossas gerações futuras vierem, o reino permanecerá. Permanecerá. Até o grande dia, em todas as coisas forem consumadas, para que nós estejamos para sempre no reino eterno do nosso Deus.